Talvez você já me conheça, mas caso você não me conheça, pode me chamar de Teus. Sou criador de conteúdo de jogos aí na internet e faço várias outras coisinhas e falo sobre outros assuntos também. E se você não conhece meu conteúdo, eu falo bastante sobre videogame. E ele tem um aspecto bem informativo, eu faço recomendação de jogos, eu dou minha opinião sobre alguns games, sobre alguns acontecimentos, eventos e tecnologias. E eu admito que eu tô com uma certa dificuldade de me ambientar nesse espaço que é o YouTube. E de uns tempos pra cá, eu achei que seria legal usar do YouTube como um diário, como um espaço para eu poder fazer alguns recortes da minha rotina sobre o que tá acontecendo, sobre o que eu tô pensando, e além de jogos, trazer outros pontos e pedaços de mim. E não porque eu queira falar de mim necessariamente, mas porque eu acho que eu quero fazer mais registros sobre o que tá acontecendo na minha vida. Mas, Teus, tá acontecendo algo de especial? Não, acho que é uma vida como qualquer outra. Mas eu sinto falta de ter registros dos momentos e eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Então eu quero tentar fazer daqui esse espaço onde a gente pode conversar de uma forma um pouquinho mais informal sobre qualquer coisa. A gente tá no início da semana e eu tô com bastante coisa pra resolver essa semana. Tô bem focado no meu trabalho, mas além disso eu tenho que preparar bastante roteiro de conteúdo para as próximas semanas e roteiros de publis que estão rolando aí também nos próximos meses. E normalmente eu faço isso, eu uso esse espaço da sala, que é onde a gente tá aqui agora, trago meu PC pra cá, meu caderno de anotações aqui, meu planner também, e vou trabalhando ao longo do dia. Para mim, esse processo de criar roteiros, ele é bem manual e eu gosto que seja assim. Então, eu abro o meu Notion e começo a escrever, começo a expressar as ideias, o que eu quero falar, o que é essencial, o que não é essencial, e aí começo a cortar e podar algumas coisas e definir melhor as ideias. E os storyboards, eu gosto de desenhar eles na mão. Para mim isso é bem importante. Por isso que eu tô sempre com um caderno e uma caneta, um lápis na mão. Esse processo é bem criativo e eu admito que eu não acho que eu seja uma pessoa tão criativa assim. Eu sou uma pessoa que tem a formação inteira na área de exatas. Para quem não sabe, eu sou técnico em informática, eu tenho uma graduação na área de computação e eu tenho um mestrado na área de computação. E por muitos anos, até hoje, eu trabalho no mercado prático de tecnologia também. Então eu me considero uma pessoa muito objetiva, muito das exatas. E trabalhar com criação de conteúdo tem me ajudado a desenvolver esse lado um pouco mais criativo. Mas é um eterno desafio. Isso eu posso admitir com muita certeza para vocês. E o meu processo de criação também envolve escutar bastante música. Isso é algo que eu venho pensando muito recentemente. De uns tempos pra cá, eu comecei a escutar muita playlist de soundtrack de jogos, mas eu tenho algumas favoritas e eu queria compartilhar com vocês. Inclusive, eu anotei isso como uma das pautas de assunto para esse grande vídeo. Inclusive, isso tem sido uma pauta que eu quero falar há um bom tempo, mas eu nunca encontro o vídeo ou o momento certo para falar sobre isso. Então aqui estamos. E uma das soundtracks que eu tenho mais escutado recentemente é a soundtrack de Persona 3 Reload. Eu já estudei bastante sobre essa franquia, mas eu nunca comecei a jogar de fato porque sem tempo, irmão, não rola. Crazy how time flies when I wonder if the path is in the right direction. But I do believe. Além dessa, eu gosto de escutar bastante também a soundtrack de Animal Crossing New Horizons. Gente, tem um negócio tão aconchegante, tão gostosinho na soundtrack inteira desse jogo que eu não sei explicar direito. Inclusive, uma das maiores vontades da minha vida ainda é jogar Animal Crossing. Eu não tenho Nintendo Switch, eu não tive, eu não comprei, não sei se eu vou comprar o Nintendo Switch 2, mas um dia eu hei de jogar Animal Crossing. Uma playlist muito nostálgica que eu gosto de falar muito para as pessoas também, mas que eu não sei se elas têm o apego que eu tenho, é o soundtrack do The Sims 1. Além de muito nostálgica, eu sinto que a soundtrack de The Sims é muito importante para a história dos videogames, porque talvez tenha sido a partir desse momento que eles começaram a levar muito a sério a trilha sonora de um jogo e como ela cria a ambientação e a identificação para o jogador. Eu tenho certeza que se eu tocar algumas músicas específicas de The Sims, você vai saber exatamente qual é a tela que o jogador tá. Modo de criação de Sims, modo construção, loja, e aí vai. E nem sei se todo mundo gosta de trilha de videogame para estudar e trabalhar,
mas pra mim funciona, gosto bastante. Eu tô tentando voltar com o hábito de leitura. Quando eu era adolescente eu lia muitos livros, e apesar disso eu admito que na minha fase adulta eu tenho lido bem menos do que eu esperava que eu fosse ler. Assim que eu entrei na faculdade, eu me afundei em livros técnicos para estudar, para fazer os trabalhos, né, para fazer a graduação. E logo depois que eu terminei a graduação, eu fui pro mestrado, e no mestrado eu li bastante, mas eu li muito artigo e material técnico para fazer a minha pesquisa e a minha dissertação. E logo depois que eu saí do mestrado, eu foquei muito na minha carreira profissional, o que me deixava muito cansado e com muita dificuldade de encaixar a leitura na minha rotina, de forma geral. E de uns 3 anos para cá eu tenho tentado retomar esse hábito de leitura de uma forma cotidiana, mas tem sido um tanto difícil. E daí eu tenho algumas coisas que têm me ajudado. O primeiro ponto é o Kindle. Ele me ajuda bastante porque ele é fácil de carregar. Eu posso colocar qualquer livro, qualquer obra, qualquer material aqui dentro que eu posso ler de forma digital. Além disso, a gente assina o Kindle Unlimited, ou seja, a gente tem acesso a revistas, HQs e livros. E isso ajuda bastante, porque com um único artefato, né, com esse aparelhinho aqui, você consegue ter qualquer leitura na sua mão. Eu adquiri o meu na época do mestrado, porque eu queria ler os meus artigos no ônibus ou no transporte público e indo para a faculdade. E ele me ajudou bastante naquela época. Outra coisa que tem me ajudado a reconquistar esse hábito de leitura, agora na fase adulta, é inserir vários tipos de literatura na minha rotina. Então, por uma boa época da minha vida, eu fiquei muito focado nas leituras técnicas. Hoje em dia, eu tô tentando ler tanto leituras técnicas, quanto livros de discussões, livros históricos, quanto mangás, revistas e livros de ficção, ou livros até meio infanto-juvenis, né? Eu não acho que a gente tem que ler só coisas que agreguem a gente, sabe? Eu acho que tem literatura que é só por diversão, tem literatura que é só por interesse, tem literatura que você vai experimentar e talvez você não goste, e tá tudo bem. E é justamente nessas tentativas, nessas experiências que eu acabei descobrindo obras muito legais, e eu acho que as principais foram mangás. Inclusive, agora eu estou lendo Witch Hat Atelier. Deixa eu mostrar pra vocês a arte, porque é muito bonita, é muito legal mesmo. E a história desse mangá gira em torno de uma garota chamada Coco, e ela quer muito ser uma bruxa, mas no universo em que ela vive, só pessoas com um dom natural podem ser bruxas. E acaba acontecendo um acidente que coloca ela nesse mundo bem obscuro e muito mais profundo e denso da magia do que ela acreditava ser. E o mangá tem uma arte muito bonita, e eu tô curtindo bastante a história. Inclusive, acho que deve sair um vídeo para as outras redes sociais sobre essa obra, porque ela tem me chamado muito a atenção. E inclusive eu já quero comprar a versão física dos mangás, porque eu achei a arte desse mangá tão bonita que eu quero ter a coleção dos volumes físicos na minha estante. Hoje é sexta-feira e eu tava gravando os conteúdos para as próximas semanas, e eu achei que poderia ser bom usar o cenário que já tá pronto, que eu tava gravando, a iluminação e tudo mais, pra fazer um pedacinho desse vlog semanal aí do meu diário gamer. Mas assim, temos algum papo específico pra hoje? Não sei, mas eu queria muito fazer um compiladão de jogos que eu joguei essa semana e de experiências que eu tive essa semana com videogames, que eu acho que pode ser legal trazer aqui pra vocês. Pra quem não sabe, o Rematch é um joguinho de futebol, e contra tudo e todos que achavam que a gente nunca ia jogar um joguinho de futebol, pois bem, o Rematch é muito legal e é divertido, porque ele é um jogo competitivo, co-op, que você pode jogar com seus amigos. E os controles deles são bem fascinantes e são bem gostosos, que é o que tem chamado mais atenção na galera que tem jogado comigo no Discord de noite normalmente. Eu admito que eu não joguei tanto, e eu admito que futebol não é muito a minha parada, mas mesmo assim, pontos muito positivos pro jogo, porque ele tem um passe de batalha, o mapa é bem bonito, os gráficos são bem bonitos, tem customização, o time é todo diverso e inclusivo, porque é misto, então você pode jogar com personagens femininos ou masculinos. E tem uma parada no esporte que você fica assistindo a partida, você fica torcendo muito pros seus amigos fazerem gol, e você fica ali gritando com seu time. É bem legal, e talvez agora eu entenda um pouquinho mais
a graça de você estar no estádio de futebol gritando pelo seu time. Outro jogo que estava bem em alta no lançamento, mas eu só consegui jogar agora, foi The Outers. A premissa de The Outers é bem conhecida da galera que gosta de ficção científica. Você é um viajante de uma nave espacial que acabou caindo e infelizmente é o único sobrevivente. E agora você tem que tentar sobreviver em condições muito adversas. A grande sacada é que tem uma impressora 3D muito fodona que é capaz de imprimir cópias de você mesmo. E cada uma dessas cópias tem fragmentos das suas memórias e tem sua própria personalidade. E o que deixa o jogo mais louco ainda é que você tem que lidar com todas essas adversidades naturais desse planeta hostil, você tem que lidar com as suas cópias, as personalidades dela, enquanto gerencia todos os recursos necessários para todos vocês sobreviverem. Eu ainda não terminei o jogo, mas eu tô gostando bastante dele. Eu gosto muito de jogos de gerenciamento de recursos, gerenciamento de base, e além disso ele tem uma narrativa bem legal, umas conversas bem legais. O único ponto negativo foi o uso de IA nesse jogo para alguma parte da dublagem e algumas imagens que assim, precisava. E como se eu tivesse mais tempo para colocar mais jogos nessa cestinha de games que eu nunca vou fechar porque eu não tenho tempo, eu comecei a jogar Persona 3. E se você tá assistindo esse vídeo desde o início, provavelmente você sabe por que eu comecei a jogar Persona 3 Reload essa semana. Eu escuto a soundtrack desse jogo há muito tempo porque ela é perfeita demais. E como o joguinho tava dando sopa ali no Xbox Game Pass que eu tenho, a assinatura, eu falei, vou começar a jogar, não tem nada a perder, vai ser tudo ótimo. E sim, o jogo é ótimo, as músicas são boas, as batalhas são legais, a história é legal, o estilo gráfico é perfeito. E vamos ver se eu vou fechar ele aí nas próximas semanas, nos próximos meses, não sei, não quero me comprometer. Mas a experiência tá sendo bem positiva. O final de semana teve uma pequena surpresa. Voltando da academia pra casa, eu encontrei uma feirinha de colecionáveis e então eu decidi gravar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Fiquei bem surpreso porque tinha alguns videogames antigos e alguns consoles bem antigos também, assim como alguns itens bem raros. Além de games, tinha bastante HQs, bastante bonequinhos, brinquedos e action figures, e claro, muita cartinha de Pokémon. E eu nem me considero um colecionador de cartinha de Pokémon, mas toda vez que eu vejo esses binders repletos de cartinhas bonitas, eu quero comprar várias e levar pra casa, e não tem jeito, eu sempre volto com pelo menos uma. E assim foi uma semana comigo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!